Olá pessoal, nesse vídeo a gente vai dar continuidade sobre doença de Crohn. Hoje eu vou falar sobre o diagnóstico e tratamento dessa doença. O diagnóstico, como eu já mencionei no vídeo anterior, não depende de um único teste. Ele vai depender de vários fatores. Vai depender da história clínica do paciente, então o que a gente chama de anamnese. O paciente vai me contar os sinais, os sintomas, o que ele vem desenvolvendo, há quanto tempo. Um exame físico adequado, então um exame físico completo, exame abdominal, exame proctológico, de preferência uma avaliação com um profissional experiente em doença inflamatória intestinal, porque o diagnóstico precoce ele é fundamental para que o paciente não desenvolva lesões graves ou sequelas. Então, uma anamnese bem feita, uma história clínica bem colhida, associada ao exame físico, isso é a porta de entrada para a principal hipótese de doença de Crohn. Diante da suspeita dessa doença, nós vamos lançar mão de alguns exames. Quais exames? Exames laboratoriais. Então, nessa doença, a gente pode encontrar perda de sais minerais, anemia, vitaminas e precisamos detectar provas de atividade inflamatória. Então, exames laboratoriais de sangue, hemograma, testes de vitaminas, testes desses sais minerais e provas inflamatórias, como por exemplo a proteína C reativa, a PCR, que talvez muitos de vocês já tenham ouvido falar. Uma PCR elevada significa que algum processo inflamatório está acontecendo no nosso corpo. Esse teste ele não é específico para a doença inflamatória intestinal. Não existe nenhum teste absolutamente específico para a doença inflamatória intestinal. Até um quadro gripal pode alterar um PCR no sangue, mas ele é um fator que, somado à história, exame físico e outros exames, pode contribuir para o diagnóstico da doença inflamatória intestinal. Um outro exame que pode auxiliar no diagnóstico é a calprotectina fecal, um exame de fezes que é também um marcador de inflamação intestinal. Novamente, não é um exame específico para doença inflamatória intestinal, mas que nos ajuda a diferenciar de outras doenças que podem fazer diagnóstico diferencial com a doença de Crohn e a retocolite. Então, um exame muito importante para contribuir no diagnóstico dessas doenças. A colonoscopia, muitas vezes, é um exame fundamental. A doença de Crohn pode acometer qualquer porção do trato digestivo, mas normalmente o local de maior frequência de acometimento é a porção final do intestino delgado, chamada íleo, e o intestino grosso, a porção inicial do intestino grosso, do cólon. Outros segmentos também podem estar envolvidos, mas essa é a região mais frequentemente acometida pela doença de Crohn, que ali o achado das lesões normalmente é feito através da colonoscopia, um exame intestinal que me permite avaliar diretamente a camada mais interna do intestino, a mucosa. No achado de lesões, vermelhidões, erosões, ulcerações, além da descrição, a colonoscopia me permite a coleta de um fragmento de biópsia e eu vou analisar esse tecido retirado para eu ver se ali eu encontro achados que também sejam sugestivos de doença de Crohn. Todavia, tem pacientes em que essa doença não se manifesta no intestino grosso e nem nessa porção final do intestino delgado, no íleo, e a colonoscopia desse paciente pode vir normal. Nesses casos, a gente pode lançar mão de exames de imagem, como o ultrassom de abdômen, a ressonância e a tomografia, preferencialmente a enterotomografia e enterorressonância. E o ultrassom do abdômen não é esse ultrassom de abdômen total que a maioria de nós já ouviu falar, mas sim um ultrassom voltado para o estudo das alças intestinais. Esses exames podem auxiliar no diagnóstico de lesões no trato digestivo superior, onde a colonoscopia não alcança. Então, vai nos ajudar a identificar se eu tenho lesões inflamatórias, estenoses ou fístulas, como nós mencionamos no vídeo anterior. Bom, no próximo vídeo eu vou falar um pouco mais sobre o tratamento da doença de Crohn. Até lá!